A noite era um manto gelado que se agarrava aos ossos de Lucas, um menino de 11 anos cujas roupas rasgadas mal protegiam contra o vento cortante. Ele caminhava pelas ruas escuras, empurrando um carrinho de supermercado enferrujado, seu único companheiro na busca por algo que pudesse aliviar a fome que corroía sua família. Em casa, um canto improvisado sob uma ponte abandonada, sua mãe, Ana, lutava para manter a pequena Sofia, de apenas 6 anos, aquecida. A tosse de Sofia era um som que assombrava Lucas. Cada espasmo um lembrete cruel de que o tempo estava contra eles. Ana, com os olhos cansados e as mãos calejadas, segurava a filha com um instinto que não precisava de palavras. Ela não podia trabalhar desde que um acidente na fábrica onde costurava lhe roubara a força das pernas, deixando a família à mercê da bondade escassa dos estranhos. Naquela noite, a tosse de Sofia estava pior. O som seco e frágil ecoava no abrigo improvisado, misturando-se ao barulho distante dos carros na avenida. Lucas se agachou ao lado da irmã, sentindo o calor febril que emanava de sua pele. "Vou arrumar algo para você, Sophie", murmurou, a voz tremendo de determinação. Ele olhou para a mãe, que, mesmo exausta, apertou sua mão com um carinho que dizia mais que qualquer palavra. Lucas sabia que promessas não enchiam barrigas, mas elas eram o que o mantinham de pé. Ele precisava de comida, de remédios, de qualquer coisa que pudesse trazer alívio à sua irmã. As ruas da cidade pareciam mais hostis do que nunca. As lixeiras estavam quase vazias e os olhares dos passantes eram duros, como se Lucas fosse uma sombra indesejada. Ele tentou vender alguns chaveiros feitos de arames retorcidos, mas ninguém parava. O desespero crescia, um peso que tornava cada passo mais lento. Ao cair da noite, exausto com apenas algumas moedas no bolso, ele avistou o brilho acolhedor do restaurante Aurora Dourada. As janelas largas exibiam um mundo de abundância. Pratos fumegantes, taças brilhando sob a luz suave, risadas que pareciam pertencer a outra realidade. O aroma de pão fresco e carne grelhada escapava pela porta, e Lucas sentiu a fome apertar como uma garra. Ele hesitou. Sabia que lugares como aquele não eram para ele, mas a imagem de Sofia, tão pequena e frágil, o empurrou para frente. Com o coração batendo forte, ele atravessou a rua e empurrou a porta de vidro. O ambiente o engoliu como um estranho em terra proibida. O calor do salão contrastava com o frio da rua, mas os olhares dos clientes eram ainda mais gelados. O gerente, um homem de terno impecável e expressão severa, aproximou-se rapidamente. "Garoto, aqui não é lugar para você. Saia antes que eu chame a segurança", disse, a voz cortante como uma lâmina. Antes que Lucas pudesse responder, uma voz arrogante cortou o ar. "Calma, Sr. Mendes. Deixe o menino. Ele parece divertido." Era Vitor, um jovem de uns 20 anos, com um sorriso que não escondia sua crueldade. Sentado em uma mesa repleta de amigos tão bem vestidos quanto ele, Vitor exibia um relógio que reluzia no pulso e uma postura que gritava privilégio. Ele acenou para Lucas como quem chama um bicho de estimação. "Venha cá, garoto de rua. Quer comida? Então nos entretenha." Os amigos de Vitor riram, e o restaurante ficou em silêncio, todos os olhos fixos no menino. Lucas sentiu o rosto queimar de vergonha, mas a fome e a promessa feita à irmã falaram mais alto. "Eu só quero um pouco de comida, senhor. Qualquer coisa que sobrou", disse, a voz quase inaudível. Vitor se recostou na cadeira, o sorriso se alargando. "Nada vem de graça, garoto. Cante para nós, algo que valha a pena. Se for bom, talvez eu te dê as sobras do meu prato." Ele apontou para um filé intocado, o molho brilhando sob a luz. A humilhação era um espetáculo, e os outros clientes pareciam hipnotizados pelo jogo cruel. Lucas fechou os olhos, bloqueando o salão, as risadas, o peso dos olhares. Ele pensou em Sofia, na mãe, nas noites em que cantava para acalmá-las, uma melodia que sua avó lhe ensinara antes de partir. Era uma canção simples, sobre um rio que corria em busca do mar, carregando sonhos que ninguém podia roubar. Ele respirou fundo e começou a cantar. Sua voz, inicialmente tímida, ganhou força, enchendo o salão com uma clareza que fez os risos morrerem. Cada nota era um pedaço de sua alma,
um grito de resistência contra a dor e a miséria. Quando terminou, o silêncio era absoluto. Vitor, com o garfo suspenso no ar, parecia petrificado. Os olhos dos clientes, antes cheios de desdém, agora brilhavam com algo novo: admiração, talvez até culpa. A canção de Lucas não era apenas bela, era uma força viva, um lembrete de que a dignidade não se mede pelo que se tem, mas pelo que se carrega no coração. Lucas respirou fundo, o ar parecendo surgir não apenas de seu peito, mas de algum lugar mais profundo, onde guardava suas memórias mais frágeis e preciosas. Ele abriu a boca, e a voz que escapou não pertencia a um menino acuado pelas circunstâncias, mas a uma alma que carregava a força de quem já enfrentará mais batalhas do que seus 11 anos permitiam contar. Era uma voz clara, cheia de uma emoção crua que parecia atravessar o salão como uma onda, silenciando as risadas e os murmúrios. Não havia polimento ou treino, apenas uma verdade tão pura que tocava o coração de quem ouvia. Cada nota era como o vento que sopra pelas frestas de uma casa antiga, cada palavra um reflexo de sua luta diária. Ele cantava com os olhos fechados, o corpo franzino oscilando levemente, as mãos pequenas apertadas contra as pernas, como se segurassem o peso de sua própria existência. A melodia, simples e antiga, falava de um rio que corria sem parar, buscando o mar onde poderia finalmente descansar. A voz de Lucas, sem qualquer acompanhamento, preenchia o restaurante Aurora Dourada, dançando entre as mesas de pratos sofisticados e taças de cristal, alcançando algo que muitos ali haviam esquecido: a vulnerabilidade de sentir. Em uma mesa afastada, Dona Helena, uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos presos em um coque elegante, parou com a colher suspensa, o creme de abóbora esfriando em sua tigela. Ela era uma colecionadora de talentos, uma ex-professora de música que agora patrocinava jovens artistas, mas cujo coração ainda carregava o vazio de nunca ter tido filhos. A arrogância de Vitor a incomodara desde o início, mas quando Lucas começou a cantar, o mundo ao seu redor dissolveu-se. Naquela voz, ela ouviu ecos de sua própria juventude, das noites em que cantava para si mesma, sonhando com um palco que nunca alcançou. A canção do menino era um espelho, refletindo suas próprias perdas e esperanças. Quando a última nota pairou no ar, delicada como uma folha caindo, o silêncio que se seguiu era quase palpável, um momento sagrado que ninguém ousava romper. Lucas abriu os olhos, voltando ao salão, ao peso dos olhares, esperando o escárnio prometido por Vitor. Mas o jovem rico estava imóvel, os olhos arregalados, a expressão de superioridade substituída por algo próximo ao choque. Seus amigos, antes cúmplices de sua crueldade, agora fitavam Lucas com uma mistura de surpresa e reverência. O silêncio que seguiu foi pesado, mas carregado de respeito. Dona Helena tomou a palavra, entregando a Sandra uma pasta com documentos, laudos médicos de Sofia, comprovantes do aluguel do apartamento, um plano para a matrícula de Lucas na escola. Essa família estava vivendo em condições desumanas até poucos dias atrás, disse ela, com a precisão de quem conhece o peso de cada palavra. Sofia estava à beira da morte por pneumonia. Hoje, ela tem tratamento. Lucas tem comida e segurança. Minha única influência foi dar a eles o que o sistema nunca ofereceu: dignidade. Se isso é um problema, que me digam qual lei estou violando. Sandra folheou os documentos, seu rosto suavizando à medida que lia. Ela trabalhava no conselho há anos, acostumada a casos de negligência e abandono, mas ali via algo diferente. Uma família unida, mesmo nas piores circunstâncias, e uma mulher determinada a protegê-los. Entendo, Dona Helena, disse ela. Por fim, o ambiente parece adequado e as crianças estão bem cuidadas, mas a denúncia exige que abramos um processo. Um juiz vai decidir o próximo passo. Faremos visitas regulares para acompanhar. E, Dona Helena, sugiro que regularize qualquer envolvimento formal com a família o quanto antes. Boas intenções não substituem a lei. Quando os conselheiros saíram, a sombra da incerteza permaneceu. Ana apertou a mão de Lucas, murmurando: aquele rapaz do restaurante, ele não vai desistir. Dona Helena assentiu, os olhos endurecidos. Ele quer uma briga, Lucas, mas ele não sabe com quem está lidando.
Vamos lutar e vamos vencer. Naquela tarde, Dona Helena mobilizou sua rede de contatos, advogados experientes, investigadores discretos, pessoas que sabiam desenterrar verdades escondidas. Quero saber tudo sobre Vitor Almeida, instruiu ela em uma reunião em seu escritório. Negócios, amigos, passado. Esse ódio dele é mais do que vaidade ferida. Descubram o que motiva. Enquanto a investigação começava, ela focou em fortalecer Lucas, transformando seu talento em uma armadura contra as humilhações do passado. Ela levou Lucas para conhecer o maestro Ribeiro, um homem idoso com uma reputação tão grande quanto seu temperamento. Seu estúdio, no último andar de um prédio antigo, era um labirinto de partituras amareladas, discos de vinil e um piano de cauda que parecia carregar a história da música. Ribeiro olhou para Lucas com ceticismo. Então, esse é o prodígio que você encontrou na sarjeta, Helena, disse, a voz rouca. Vamos ver se ele é mais do que uma história triste. Cante, garoto. Intimidado, Lucas repetiu a canção do restaurante, sua voz enchendo o espaço com uma emoção que não precisava de adornos. Quando terminou, Ribeiro cruzou os braços, o rosto impassível. Desastroso, declarou. Sem técnica, sem controle, uma bagunça. Mas ele se aproximou, apontando para o peito de Lucas. Aqui dentro, há algo que não se ensina. Uma verdade que faz a música viver. Você é um diamante bruto, garoto, e eu adoro um desafio. As aulas com Ribeiro eram exaustivas. Ele exigia escalas intermináveis, exercícios de respiração que deixavam Lucas tonto, lições de teoria que pareciam indecifráveis. Seu coração te deu a alma, dizia Ribeiro, batendo o pé com impaciência. Agora, eu te dou a técnica para fazer o mundo ouvir. Lucas, às vezes, sentia vontade de fugir, mas Dona Helena estava lá no final de cada aula, esperando no carro com um sorriso que dizia que ela acreditava nele. Em suas conversas, ela falava de sua irmã, uma violinista que morrera jovem. Ela tocava como se o violino fosse uma extensão de sua alma, contava Helena, os olhos distantes. Você me lembra ela, Lucas. Vocês têm a mesma luz. Enquanto Lucas crescia em confiança, Vitor planejava seu próximo golpe. Frustrado com o fracasso da denúncia, ele contratou um blogueiro de fofocas para publicar uma matéria venenosa. Na sexta-feira, o texto explodiu na internet. O menino de rua que enganou uma cidade, como um garoto e sua mãe doente manipularam uma benfeitora. A matéria usava fotos de Lucas catando latinhas, tiradas em momentos de desespero, distorcendo sua história em uma narrativa de manipulação e oportunismo. A matéria cruel retratava Ana como uma alcoólatra manipuladora, usando sua deficiência para despertar piedade, e descrevia Dona Helena como uma viúva solitária e ingênua, enganada por uma família de vigaristas experientes. Sem provas, apenas insinuações venenosas e fontes anônimas, o texto era suficiente para incendiar as redes sociais. O impacto foi devastador. No prédio novo, os vizinhos, que antes ofereciam sorrisos gentis, agora evitavam contato visual. Ana, que gostava de sentir o sol no jardinzinho do condomínio, ouviu o murmúrio de duas moradoras. Coitada da Dona Helena, enganada por essa gente. As palavras atingiram como facas e ela se trancou no apartamento, carregando o peso da vergonha. Para Lucas, o golpe foi ainda mais cruel. Dona Helena havia garantido sua matrícula em uma escola particular, um sonho que parecia impossível. Mas, na segunda-feira, ao chegar ao colégio, ele se tornou alvo de olhares e provocações. E aí, golpista, já enganou mais alguém hoje, zombou um garoto no corredor. Cuidado com as carteiras, o menino do Aurora Dourada tá por aí, gritou outro. A humilhação era pior do que no restaurante. Lá, ele era apenas um desconhecido. Aqui, seu nome era uma arma contra ele. Naquela noite, Lucas se trancou no quarto, recusando jantar e ignorando o violão. Encolhido na cama, desejava voltar a ser invisível nas ruas. Dona Helena bateu à porta. Lucas, posso entrar? Ela o encontrou na escuridão, o corpo tremendo de angústia. Não aguento mais, Dona Helena, ele sussurrou,
a voz falhando. Quero voltar para a rua. Lá ninguém me conhecia. Talvez o Vitor esteja certo. Sou só um menino de rua. Não pertenço a esse mundo. Só trago vergonha para a senhora e para minha mãe. O desespero em sua voz era um eco do veneno de Vitor, que havia acertado em cheio. Dona Helena sentou-se ao lado dele, na beira da cama. Sem promessas vazias, ela falou com uma firmeza serena. Lucas, pessoas como Vitor não te odeiam por ser pobre. Odeiam porque você é verdadeiro, e sua verdade expõe as mentiras deles. Sua voz, sua honra, seu amor pela sua família. Isso é algo que o dinheiro nunca vai comprar, e isso os assusta. Ela tocou seu ombro. Se você se calar agora, estará dizendo que as mentiras dele são mais fortes que a sua verdade. Cantar não é só um talento, Lucas. É sua arma, sua resposta. As lágrimas de Lucas pararam, substituídas por uma faísca de determinação. Daqui a 2 semanas, continuou Dona Helena, os olhos brilhando com uma ideia audaciosa, acontece o baile da Fundação de Arte, o maior evento social do ano. Todos estarão lá, inclusive Vitor e seus amigos arrogantes. Ele te humilhou diante de 50 pessoas. Quero que você responda, mas para 500. Quero que suba naquele palco como atração surpresa e cante, não para eles, mas para si mesmo, para sua mãe, para Sofia. Mostre que a alma não tem preço e que a arte não tem classe. A proposta era assustadora. Enfrentar um palco tão grandioso, sob os olhares da elite, parecia impossível. Mas, ao olhar nos olhos de Dona Helena, Lucas viu confiança, um desafio. Ele pensou em Ana, ferida pelas fofocas, em Sofia, que merecia um futuro melhor, e em si mesmo, não apenas um menino que cantava para sobreviver, mas alguém que, como seu pai ensinara, lutava por sua dignidade. Eu vou, disse, a voz ainda trêmula, mas com uma resolução firme. Vou cantar. As 2 semanas antes do baile foram um turbilhão de esforço e exaustão. As ruas ensinaram Lucas a sobreviver. Maestro Ribeiro agora o ensinava a voar. O apartamento de Dona Helena virou um campo de treinamento para sua alma. Antes do amanhecer, Lucas praticava exercício de respiração que o deixavam tonto, descobrindo músculos que nunca soube que tinha. A voz não é um grito que sai da garganta, bradava Ribeiro, batendo a bengala no chão. É uma coluna de ar que você constrói do fundo do peito até o céu. Você é o mestre do seu som. Escalas, teoria musical e repetições intermináveis seguiam, com Ribeiro exigindo perfeição. Essa nota está apagada. Quero uma nota viva, com emoção, mas precisa. Houve momentos em que Lucas quis desistir, exausto pela disciplina que contrastava com a liberdade instintiva de cantar nas ruas. Mas a lembrança do desprezo de Vitor e da dor de Ana o fazia voltar ao piano de Ribeiro, mais determinado. Ana, com sua audição apurada, era sua crítica mais amorosa. Aqui, filho, sua voz hesitou, dizia ela à noite. Não tema a nota, ela é sua. Comande-a. Sofia, agora mais forte, era sua luz, desenhando Lucas no palco com pássaros coloridos saindo de sua boca. São suas músicas, Lucas. Elas voam, exclamava. Dona Helena era sua fortaleza, protegendo a família da imprensa da batalha legal, sempre presente com palavras de apoio. Ribeiro diz que minha voz é um diamante bruto, confessou Lucas uma noite. Mas me sinto só bruto. Ela sorriu. Diamantes são carvão que resistiu à pressão. Lucas, continue resistindo. Você vai brilhar. Enquanto isso, Vitor tramava no seu escritório de vista privilegiada. Sabendo da apresentação de Lucas no baile, ele via a oportunidade perfeita para uma humilhação pública. Vai ser um fiasco, ria com amigos em um clube exclusivo. O moleque vai tremer, desafinar, esquecer a letra. Será o fim desse conto de fadas ridículo. Ele contratou o mesmo blogueiro para cobrir o evento, pronto para transformar qualquer erro de Lucas em uma manchete cruel, eternizando sua derrota. Mas Dona Helena e os investigadores avançavam. Eles descobriram a fragilidade financeira da família de Vitor, desvios,
dívidas, um império à beira do colapso. No entanto, o ódio pessoal contra Dona Helena exigia uma explicação mais profunda. A resposta veio de um velho contador, demitido pela família de Vítor após décadas de serviço. Movido por ressentimento e incentivado por uma oferta de Dona Helena, ele revelou uma história guardada por 25 anos. Em uma sala segura, com gravadores ligados, ele contou que Victor's pai e o falecido marido de Dona Helena, outrora amigos e sócios, enfrentaram a falência. O pai de Victor, viciado em apostas, cometeu uma fraude fiscal para cobrir dívidas. Prestes a ser descoberto, ele confessou tudo ao marido de Helena, que, por lealdade, vendeu um terreno herdado para quitar as dívidas, salvando o amigo da prisão. O único pedido foi que o ato permanecesse secreto. O marido de Helena saiu da sociedade, construiu sua própria fortuna, e os dois seguiram caminhos separados, unidos por aquele segredo. O pai de Victor nunca superou a ferida em seu orgulho. Ele reconstruiu sua fortuna, mas viveu à sombra da generosidade do falecido marido de Dona Helena, um segredo que alimentou um ressentimento silencioso que passou, sem que percebesse, para o filho. Victor cresceu vendo Dona Helena não como uma rival, mas como um símbolo da fraqueza de seu pai. Após a morte dele, enquanto organizava seus documentos, Victor encontrou uma carta nunca enviada, uma confissão detalhada do pai para o marido de Dona Helena. A carta revelava a verdade, a honra, o status e a riqueza da família de Victor foram salvos pela bondade do amigo. Para Victor, a descoberta foi como veneno. Saber que tudo o que ele valorava era fruto da compaixão de outro era uma humilhação insuportável. Seu ódio, antes vago, encontrou um alvo. Quando viu Dona Helena acolhendo Lucas, ele enxergou um eco daquela piedade que, em sua visão distorcida, enfraquecera seu pai. Atacar Lucas era sua forma de atacar o legado de Dona Helena, de provar que a bondade era fraqueza e que ele, Victor, era forte, independente, dono de si. Na véspera do baile da Fundação de Arte, Dona Helena chamou Lucas à sua biblioteca. O menino, pálido e com olheiras profundas de tanto ensaiar, tremia de medo. Lucas, antes de subir naquele palco, você precisa saber algo, disse ela, a voz grave. Você não está enfrentando apenas a arrogância de Victor, está enfrentando a vergonha dele. Ela contou a história da dívida, do segredo, da compaixão do seu marido. Explicou como a bondade pode, às vezes, gerar ressentimento mais profundo que o ódio. Lucas ouviu em silêncio, o violão no colo, a história complexa para seus 11 anos, mas ele captou a essência, a dor de Victor. Ele, que conhecia a vergonha da pobreza, podia, de algum modo, compreender a vergonha de uma dívida. Não sentiu pena de Victor, mas sua raiva se transformou em uma tristeza profunda. Ele não me odeia, disse Lucas, baixinho. Ele odeia o que a senhora representa, e eu sou só um espelho. Exatamente, respondeu Dona Helena. Amanhã, sua voz será esse espelho. Não cante com raiva, Lucas. Cante com sua verdade, a verdade de que a dignidade não está no que se tem, mas no que se é. Cante para o menino ferido dentro daquele homem cruel. Talvez ele não ouça, mas o mundo ouvirá. A revelação deu a Lucas um novo propósito. Ele não subiria ao palco para se defender, mas para oferecer uma resposta, não de desafio, mas de compaixão. A noite do baile chegou. O salão do Hotel Palácio era um mar de elegância, com vestidos de seda e joias brilhando sob lustres de cristal. Nos bastidores, Lucas sentia o estômago revirar. Vestido com um terno preto simples, ele se sentia deslocado, como uma pedra bruta em meio a diamantes. Pela fresta da cortina, viu Dona Helena, Ana e Sofia em uma mesa ao fundo, os rostos cheios de expectativa. Na primeira fila, Victor, cercado por seus amigos, ria alto, o rosto ruborizado pelo champanhe, os olhos brilhando com cruel antecipação. Seus olhares se cruzaram, e Victor ergueu a taça em um brinde zombeteiro, um último gesto de desprezo. Senhoras e senhores, anunciou o mestre de cerimônias, para encerrar a noite, uma apresentação surpresa, um jovem talento descoberto por nossa querida Dona Helena. Aplaudam Lucas. O holofote o encontrou, um círculo de luz branca que o isolava do mundo.
O pânico apertou sua garganta, mas ele fechou os olhos, respirando fundo como Ribeiro o ensinara. Ele não estava ali para a plateia. Estava ali para sua verdade. Lucas caminhou ao centro do palco, sentou-se no banco e ajeitou o violão. O silêncio da plateia era opressivo. Um monstro de 1000 olhos esperando seu fracasso. Ele não olhou para Vítor. Olhou para dentro de si e começou a tocar. O primeiro acorde, simples e melancólico, cortou a tensão como uma lâmina. Então, ele cantou. A canção, composta com Ribeiro, não era a mesma do restaurante. Era nova, nascida de suas conversas com Dona Helena, de sua dor e da compreensão da riqueza verdadeira. Construíste um castelo com muros de ouro, trancas de prata para te esconder. Conta as moedas, teu único tesouro, num trono vazio com medo de ser. A voz de Lucas não era de um menino, mas de uma alma. A técnica de Ribeiro estava lá. A respiração controlada, a projeção que alcançava cada canto do salão, a afinação impecável, mas, por baixo, pulsava a emoção crua de sua vida. As notas altas cortavam como cristal, os graves envolviam como um abraço. A plateia, que esperava um fiasco, ficou em silêncio absoluto. Os murmúrios cessaram. Os garçons pararam. Uma mulher na segunda fila, com um colar de esmeraldas, levou a mão ao peito, os olhos marejados. Lucas continuou, cantando sobre 2 caminhos. Eu venho da terra, do frio e da dor. Meu manto é o vento, meu lar o amor. Minha herança é a luta, mas meu coração voa, rico de vida, sem medo de ser. As palavras, simples, ganhavam peso com sua entrega. Ele não cantava apenas sobre si, mas sobre todos ali, sobre a solidão por trás das fachadas de riqueza, sobre a fome de conexão que o dinheiro não sacia. A canção era um espelho, e cada ouvinte via seu reflexo. Na primeira fila, o sorriso de Vítor desmoronou. Seu rosto empalideceu. A canção não era um ataque direto, mas um retrato de sua alma. O castelo de ouro, o vazio, o medo. Ele olhou para seus amigos, mas eles não encaravam. Estavam hipnotizados por Lucas. Pela primeira vez, Vítor sentiu-se só em meio à multidão. Dona Helena, ao fundo, chorava sem esconder, não de pena, mas de orgulho. Ela via na voz de Lucas a vitória da beleza sobre a crueldade, da verdade sobre a arrogância. A canção alcançou o clímax. Lucas abriu os olhos, encarando Vítor. O peso da tua coroa te prende ao chão, te rouba o céu, te faz temer. Minha pobreza me ensinou a voar. A última nota pairou, um eco de esperança. O silêncio que se seguiu era denso, sagrado. Então, um grito de bravo veio do fundo, o crítico musical mais respeitado da cidade. Ele se levantou, aplaudindo com fervor, e o salão explodiu. A ovação era um trovão, com gritos, assobios e lágrimas. Não aplaudiam apenas um cantor, mas a coragem, a autenticidade, a alma que Lucas compartilhara. Vítor se levantou, o rosto contorcido de fúria e humilhação. Empurrou a cadeira e saiu do salão, abrindo caminho entre a multidão que agora o olhava com desdém. Sua tentativa de destruir Lucas o tornará o vilão de sua própria história. Lucas, ainda tremendo, desceu do palco e foi envolvido pelos braços de Dona Helena, Ana e Sofia. Você conseguiu, meu filho, chorava Ana, beijando seu rosto. Você voou, Lucas, gritava Sofia, pulando. Ribeiro, com os olhos vermelhos, disse: hoje, menino, você não cantou. Você celebrou uma missa e todos comungaram. A apresentação transformou tudo. Vídeos gravados por celulares viralizaram e as manchetes celebravam a voz da rua que calou o salão. No dia seguinte, o advogado de Dona Helena informou. A conselheira Sandra viu os vídeos. Disse que qualquer sistema que tente separar esse menino de sua família é falho. O caso do conselho tutelar foi arquivado. A ameaça legal evaporou, dissolvida pelo calor da aclamação pública. Naquela noite, no apartamento, a família assistia às notícias, incrédulos, vendo Lucas na TV. Não parece eu, ele disse, tímido. É porque o mundo agora te vê como eu sempre vi, respondeu Ana, apertando sua mão.
Mas, em um hotel decadente do outro lado da cidade, Vitor, derrotado, planejava sua última cartada. Seus amigos o abandonaram. Seu pai ameaçava deserdá-lo. Ele pegou o telefone e ligou para seu detetive. Esqueça o menino, disse, a voz fria. Quero tudo sobre a falecida irmã de Dona Helena e seu filho. Cave fundo. Encontre algo sujo. Todo santo tem um passado. Enquanto isso, Dona Helena, sentindo a sombra de Vitor, compartilhou seu próprio segredo com Lucas. Em sua biblioteca, ela mostrou uma foto de sua irmã, Clara, segurando um bebê. Esse era meu sobrinho, Daniel, disse, a voz embargada. Ele viveu só 2 dias, vítima de uma insuficiência respiratória. Minha irmã nunca se recuperou. Eu me afastei na dor, mergulhei no trabalho, mas falhei com ela. Lucas, com uma maturidade além de seus anos, tocou seu ombro. A senhora não falhou, só estava com o coração partido. Dias depois, Dona Helena recebeu um envelope anônimo com um pendrive. O vídeo dentro era uma mentira grotesca. Uma ex-enfermeira, paga por Vitor, alegava que Daniel não morreu, mas foi abandonado por Dona Helena por ter uma deficiência. A chantagem veio por telefone. Você tem 48 horas, disse Vitor. Aposente-se, passe suas empresas ao meu pai como desculpas pela minha humilhação e mande o menino para um internato. Ou o mundo saberá que você abandonou seu sobrinho. Dona Helena, abalada, considerou ceder para proteger a memória de sua irmã. Mas Lucas, ao saber da chantagem, foi firme. A senhora me ensinou a lutar com minha voz. Agora é a sua vez. O silêncio dá poder a mentirosos como ele. Inspirada, Dona Helena ligou para Renata Cruz, a jornalista mais respeitada do país. Recebi um dossiê sobre mim, disse. Quero uma entrevista ao vivo amanhã, com um convidado especial. No estúdio, sob luzes fortes, Dona Helena e Lucas enfrentaram Renata. Um dossiê acusa a senhora de abandonar seu sobrinho deficiente. Começou Renata. Dona Helena, olhando para a câmera, respondeu. É verdade que minha irmã teve um filho, Daniel, que morreu com 2 dias. Eu o segurei enquanto ele partia. Mostrou uma foto antiga do bebê. A mentira de Vitor Almeida profana a memória da minha irmã. Ele quer destruir meu legado de amor por ganância. Ela olhou para Lucas. Este menino me mostrou que a verdade vem em uma canção. Lucas tocou sua canção, agora um hino contra a calúnia. Sua voz, pura e poderosa, ecoou pelo país, um testemunho da verdade. Dona Helena anunciou. Em memória da minha irmã e do filho que encontrei tocando o ombro de Lucas, criarei o Instituto Clara, um centro gratuito para crianças com doenças raras. Ela transformou a mentira de Vitor em um ato de amor. A entrevista foi um terremoto. A confissão da enfermeira, revelando o suborno de Vitor, destruiu sua credibilidade. Ele se tornou um pária, deserdado pelo pai, abandonado por aliados. Sua história acabou em um exílio de amargura. Para Lucas e sua família, foi o começo da paz. O Instituto Clara foi inaugurado e Dona Helena viveu mais 7 anos, dedicados a ser uma avó para Lucas e Sofia. Ela morreu em paz, ouvindo uma gravação da irmã tocando violino, com Ana e Lucas ao seu lado.